Olá, meu nome é Adolfo Saxida e estamos de novo aqui com mais um Economia e Liberdade. Então, obrigado a todos aí pela presença. Não é fácil ficar até 11 horas da noite esperando, mas vamos lá, coisa rápida aqui. Hoje, qual que é o tema do programa? São os impactos econômicos das manifestações de rua que ocorreram agora no último dia 16 de julho. Bom, antes de começar o programa, eu quero comunicar a vocês que hoje eu terminei de escrever meu livro. Então, até o final do ano, eu devo estar lançando aí um livro sobre tributação. O título do livro, título provisório ainda, é essa considerações econômicas, sociais e morais sobre a tributação. Então, é um livro aí que vai analisar vários impostos, vai analisar assim, o que as pessoas dizem e o que realmente acontece. Então, assim, vamos fazer um imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Vamos analisar esse imposto com mais cuidado. O imposto tem que ser progressivo. Por quê? Vamos analisar com mais cuidado o que quer dizer progressividade. Então, é um livro bacana porque ele é escrito sem tecnicalidade nenhuma, coisas simples, pontuais, usando bom senso. É claro, quando eu preciso de alguma técnica um pouco mais sofisticada, eu remeto à literatura especializada. Então, quem quiser se especializar mais vai poder também. Mas é um livro bem simples para o grande público, fazendo alguns questionamentos simples que eu não vejo na imprensa hoje, né? Então, parece que hoje aumenta imposto e o mundo melhora, né? Eu acho que o livro vai contribuir bastante para essa discussão tributária que está acontecendo no Brasil. De qualquer maneira, a gente vai falar mais sobre isso quando eu for falar sobre tributação no futuro aqui no programa. Bom, olha só, manifestação adianta? Eu vi muita gente falando assim, não adianta me manifestar porque não acontece nada. Não, tanto não é verdade que aconteceu. Aqui em Brasília, por exemplo, acabou a tal da Agenda Brasil. Eu não sei se o resto do Brasil acompanhou isso. Mas na semana passada, o Renan Calheiros, bom, ele apareceu aí com a tal Agenda Brasil, um monte de coisa para salvar o Brasil, uma agenda positiva. Rapaz, hoje morreu a Agenda Brasil. Hoje aquele Gedel Vieira, que é um PMDBista importante, já apareceu no jornal dizendo que essa Agenda Brasil é conversa fiada. Ou seja, bastou a população pressionar e essa tal agenda positiva do Renan, que a Dilma estava abraçando, já foi para o espaço. Então, o povo pressionando na rua, é claro que ajuda, é claro que resolve. Então tá aí, se a gente não tivesse ido para a rua, estaria o governo aí com umas ideias meio doidas, ninguém sabe o que era, e dizendo que tinha coisa interessante. Bom, uma coisa que me chamou a atenção foi a repercussão que os protestos de rua tiveram nos jornais estrangeiros. É claro, primeiro teve aquela repercussão boa, né? Do boneco do Lula inflado aparecendo na capa de tudo quanto é jornal, né? Então, isso faz bem pro ego. Mas os jornais, se eu não me engano, o New York Times, o Financial Times, não lembro agora qual, falou o seguinte, olha, realmente tem muito problema no Brasil, mas o impeachment não é a solução. Rapaz, esses jornais são os mesmos que em 2012, 2013 falavam que a economia brasileira estava tudo certo, estava tudo bem. Olha, esses jornais estrangeiros, eu acho que eles não botam o dinheiro onde eles botam a boca deles, não, viu? Eles falam uma coisa, mas botam o dinheiro em outro lugar. Então, também não temos que confiar muito nesses jornais estrangeiros, não. Bom, manifestação de rua e grau de investimento. O que é grau de investimento? Grau de investimento é o seguinte: vários fundos de pensão internacionais, na regra desses fundos, está escrito o seguinte: só pode investir dinheiro do fundo em países que têm grau de investimento. Grau de investimento é uma espécie de certificação que as agências de risco, tipo a Standard & Poor's, por exemplo, dão a determinados países. Então, é um comprovante de que o país pode pagar, vai pagar as contas. Será que as manifestações de rua afetam isso? É claro que afeta. Meu amigo, imagina que você é um observador estrangeiro. Você vem para o Brasil e vê 500 mil pessoas na Avenida Paulista pedindo a saída da presidente. Você acha isso normal? É isso que você vai dizer para os teus investidores internacionais? Está tudo calmo aqui? Quando foi a última vez que teve 500 mil pessoas nas ruas de Berlim, em Nova York, em Washington?
em Londres. Cara, no Brasil, no domingo, mais de 1 milhão de pessoas quase 1 milhão de pessoas foram às ruas. Então, esses observadores internacionais, eles podem falar uma coisa para jornal, mas para os investidores eles falam outra. Então, essa pressão que vem das ruas, ela é saudável, porque mostra que o nosso país hoje, ele não pode continuar do jeito que está. Não há um caminho seguro com Dilma Rousseff à frente da economia. Veja, uma pessoa que salda a mandioca, que diz que não tem meta, mas quando atingir dobra. É engraçado você contar isso no bar. Mas eu imagino alguém tentando traduzir esse discurso para o investidor estrangeiro. Então, hoje, o maior mal da economia brasileira chama-se PT, Lula e Dilma Rousseff. Essa trinca é imbatível. Ou nós vamos retirar esse pessoal do poder pelos meios legais, ou eles vão continuar fazendo mal para o país. Então, já o Brasil vai perder o grau de investimento. E vai perder o grau de investimento porque você tem uma presidente e uma equipe econômica que não sabem o que fazer. Então, as manifestações de rua são importantes porque pressionam o governo. E não se iludam. A solução para a crise no Brasil passa necessariamente pela troca de governo. Não tem como você resolver os problemas atuais com o governo atual. Por um motivo simples. O governo atual não reconhece que errou. Mas pior do que não reconhecer que ele errou, ele acha que ele acertou. Por algum desvio mental muito sério, algumas pessoas acham que a política econômica adotada pelo Brasil nos últimos 4 anos foi acertada. Então eles vão continuar com essa política. O exemplo que eu dou para vocês é o escândalo do que aconteceu hoje aqui em Brasília. O governo anunciou uma linha de crédito de 8 bilhões de reais a juros subsidiados, fornecidos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, que vão emprestar para empresas aí para elas manterem o nível de emprego. Gente, eu sei que quem não é da área fala assim, pô, Adolfo, mas o governo está fazendo certo, ele está emprestando dinheiro para manter o emprego. Não, isso aí é só a primeira vista. Quando você analisa de maneira um pouco mais sofisticada, mais técnica, o que o governo está fazendo é pegar um dinheiro da população e transferir para a classe mais rica do país, que são os grandes empresários. Ou seja, o governo brasileiro está pegando dinheiro de toda a população e transferindo para os mais ricos com essa medida. Olha, essa medida de você favorecer setores específicos é tão errada, mas tão errada, que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, há 3 meses atrás, falou o seguinte, que a política de beneficiar setores específicos é equivocada e foi um grande erro de política econômica da equipe passada. O próprio Joaquim Levy, há 3 meses atrás, falou que era errado fazer isso. E o que ele está fazendo agora? A mesma coisa que ele criticou no Manteiga. A mesma coisa que ele criticou na equipe econômica passada. Então, meus amigos, não adianta a gente achar que vai ter solução para a crise econômica com a Dilma no poder. Porque, basicamente, não é que o governo não reconhece os erros. Ele acha que o que ele fez está certo e continua fazendo. Outra coisa escandalosa que aconteceu aqui em Brasília essa semana é vir a Fiesp e a Fierj, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro, com esse papo de que o impeachment não interessa a ninguém, que você tem que manter as condições de governabilidade. Cara, a Fiesp representa os grandes empresários de São Paulo. A Firjan, os grandes industriais do Rio de Janeiro. Eu não tenho nada contra industrial e nada contra empresário. Pelo contrário, eu gosto de empresário. Eu gosto de industrial. Eu gosto de quem gera riqueza, de quem produz, de quem trabalha. Eu tenho admiração por quem gera riqueza. Só que o lobby da Fiesp e da Firjan não é em prol da produção. É em prol de barreiras de mercado que favoreçam alguns empresários em troca do resto da sociedade. É isso que a Fiesp e a Firjan fazem aqui em Brasília. Eles vêm aqui representar um lobby, que é legítimo, é o lobby deles, mas não nos enganemos. É um lobby que tenta beneficiar um setor da nossa sociedade à custa do resto da sociedade.
Gente, isso deu errado no passado e vai dar errado agora. Nós não podemos ter um governo tão conivente com isso. Nós não podemos ter um governo que tira dinheiro do PIS, tira dinheiro do pobre, que deu o calote no pobre, né? Quem recebe PIS esse ano não vai receber. O governo vai pagar o PIS de algumas pessoas só o ano que vem. Pô, tirou o dinheiro do pobre para transferir por subsídio para a empresa automobilística de novo. Mas de novo, não dá, pô. Então, as manifestações, elas estão cumprindo uma regra importante. É deixar muito claro para o investidor internacional, é deixar muito claro para os políticos que não há solução possível com esse governo. A solução necessariamente passa por um novo governo. Gente, esse governo atual está acontecendo algo quase inacreditável. Eu confesso que eu não consigo acreditar. Não consigo porque eu era apaixonado por essa mulher. Eu ia casar com ela. Rapaz, declarava poesia de amor, levava café da manhã na cama. Estou me referindo a Cátia Abreu, a presidente da CNA e ministra da Agricultura. Quando ela era do Democratas, rapaz, eu achava que ela ia ser a próxima presidente. Do nada, essa mulher é aliada da Dilma. Como é que pode alguém que estava no Democratas, era oposição ao governo Lula, oposição ao governo Dilma, passa 1 ano, 2 anos, é ministra da Dilma, apoia a Dilma? Você está notando que a coisa está muito estranha aqui em Brasília? Como pode a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, assinar uma carta apoiando o governo Dilma? Eu não consigo acreditar que essa carta vai ser assinada. Basicamente porque o MST não para de invadir fazenda. A CNA defende a agricultura, a agropecuária. Como é que esse pessoal da CNA vai apoiar um governo que apoia o MST? Tá vendo? Com esse governo não tem solução. Ele corrompe a tudo e a todos. E as manifestações de rua pressionam contra isso. O exemplo que eu dou é o do Renan Calheiros. Na sexta-feira, ele era o melhor amigo da Dilma. Na segunda, ele já falou que não sabe se é tão amigo assim. Essa pressão das manifestações tem esse efeito político. E esse efeito político, ele bate na parte econômica da sociedade. Então, é importante que a gente olhe isso. Olha só, os investimentos no Brasil, a tranquilidade econômica do nosso país, só vão voltar com a saída desse governo, com a saída da Dilma. O desemprego vai continuar subindo, a inflação vai continuar subindo e a renda vai continuar caindo. Basicamente porque o governo Dilma não tem articulação política e as ideias econômicas são péssimas. O governo Dilma insiste nas ideias que já deram errado. Poxa, até o Delfim é consultor desse governo. Delfim é aquele, com todo respeito ao Delfim Neto, é a pessoa que gerou desemprego e inflação quando era ministro da Fazenda. É esse que a Dilma vai ouvir? A Dilma ouve muito Beluso. Beluso era o homem que apoiou o congelamento de preços na época do Plano Cruzado. É esse o gênio que a Dilma vai ouvir? A Dilma mantém no BNDES Luciano Coutinho. Luciano Coutinho era o homem que apoiava a lei da informática, que achava que era bom para o Brasil proibir que se importasse computador na década de 80. São essas as pessoas que estão na equipe econômica. Então, enquanto a gente tiver esse governo, é ilusão acharmos que a gente vai crescer. Pelo contrário, vai continuar indo de mal a pior. Bom, então, para voltar ao investimento, não tem jeito. Tem que tirar esse governo. Para o desemprego voltar a cair, para a renda se estabilizar, tem que ter um novo governo com articulação política para fazer as grandes reformas econômicas que esse país precisa. Nós temos que recolocar o nosso país no trilho. E olha, o custo está grande. 2016 vai ser um péssimo ano de novo. Ou nós tiramos o governo Dilma agora, ou em 2017 vai continuar ruim. Para finalizar agora, amanhã, quinta-feira, você vai ver o seguinte, que estão tendo protestos bancados aí pela UNE,
A Uni é uma coisa engraçada, né? Ela não, eu não vejo a Uni reclamar de corte no FIES, eu não vejo a Uni reclamar que o salário dos professores está baixo, mas por algum motivo a Uni adora apoiar esse governo. A mesma coisa para a UBS, aquela União dos Estudantes Secundaristas. Então, brincadeira, né? Sindicato, eu não sei o que sindicato está apoiando a Dilma, tá? O desemprego não para de aumentar, mas amanhã, de qualquer maneira, alguns pelegos, né, que gentilmente nós vamos chamar de Uni, UBS, movimento sindical, partidos políticos, porque o PT e as esquerdas não têm vergonha de ir para a rua, então não sei por que a oposição tem tanta vergonha assim. Mas esses partidos amanhã vão fazer uma grande manifestação. Aí o maior barato é ouvir a pauta deles. Eles são a favor da Dilma e contra a Dilma. Esse é o surrealismo que as esquerdas, que o PT, que o Lula e que a Dilma legaram ao nosso país. Nós vamos ter a primeira manifestação de rua da história que é a favor e contra o governo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, amanhã esses manifestantes vão sair às ruas defendendo a Dilma Rousseff, dizendo que ela é presidente, que impeachment é golpe, aquelas mentiras de sempre. Mas, ao mesmo tempo, vão sair criticando a Dilma Rousseff. Agora, tem uma coisa que eu gosto pra caramba. Eu mal posso esperar para ver amanhã o pessoal criticando Joaquim Levy e Renan Calheiros. Levy, você sabe que não devia estar onde está. Mas não me sacaneia, não. Eu apostei que você vai pedir demissão em outubro. Outubro você pede demissão e deixa eu ganhar o bolão. Mas amanhã vai ter manifestação de rua falando mal do Levy, que segue ordens da Dilma. Amanhã vão ter manifestações de rua contra o Renan Calheiros, que quis ajudar a Dilma. E, paradoxalmente, uma manifestação que apoia a Dilma, mas não apoia o que ela faz. Meu nome é Adolfo Saxido. Espero que você tenha gostado. Quarta-feira que vem, 11 horas, temos um outro encontro com Economia e Liberdade.